Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto desse domingo, dia 5 de março, está em Atos 4, de 12 a 16. (12 a 14). E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Pedro e João haviam curado aquele homem que esmolava à porta do templo. E diante das autoridades que não queriam que o nome de Jesus fosse divulgado, eles fazem o seu discurso de defesa diante das autoridades judaicas. E eles, Pedro e João, na sua defesa, eles dizem que em nenhum outro há salvação. Não existe outro motivo, outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus. Mas o que eu quero chamar muita atenção é que nós nos preocupamos com aquilo que sabemos das pessoas. E aquelas autoridades ficaram maravilhadas, porque, segundo eles, de acordo com o pensamento deles, Pedro e João eram homens incultos, indoutos, iletrados. E é exatamente isso que está escrito, narrado por Lucas, o escritor de Atos. E tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam. Por que nós valorizamos tão somente aqueles que são formados, aqueles que alcançam um doutorado, e não reconhecemos aqueles que na prática apresentam conhecimento? Muitas vezes a gente é levado a crer e a aceitar que Pedro, João, esses dois discípulos do texto, mas os outros discípulos, nós somos levados a entender que eram homens sem letras, eram homens indoutos, eram homens que nós chamaríamos no nosso tempo de semi-analfabetos. No entanto, as nossas faculdades hoje, elas levam cerca de 4 anos para formar alguém. Pedro,
João e os demais discípulos, eles viveram 3 anos inteiros aprendendo com o maior mestre que a história já produziu. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, os seus discípulos estavam aprendendo com ele. Naturalmente que Jesus não era alguém que estava preocupado em provar através de um diploma que aqueles homens estavam preparados. Mas Jesus passou para aqueles homens todo o conhecimento que eles necessitavam. À vista do Sinédrio, à vista dos judeus, aqueles homens eram homens iletrados e indoutos. À vista de Deus, aqueles homens eram homens formados, eram homens que tinham conhecimento, porque fizeram um curso intensivo com o maior mestre da história. E quando eles ainda pensavam em duvidar disso, então surge a prova incontestável da autoridade, do conhecimento, do poder daqueles homens. O homem aleijado, ou o ex-aleijado, agora estava junto com eles, perfeitamente são. Qual é o valor que nós damos às pessoas que, mesmo apresentando um bom nível, não podem provar isso através de um diploma? Qual o valor que nós damos às pessoas que mostram no seu dia a dia a sua capacidade, a sua maneira de conseguir aprender, sem ao menos terem ingressado em bancos escolares? Não estou e nem desejo diminuir o valor do estudo. Quem puder deve continuar. Só que a sabedoria, o conhecimento para a vida, ele só vem através de Jesus. O conhecimento para o nosso intelecto, ele vem através dos bancos escolares. Mas o nosso conhecimento para a vida, para as atitudes que precisamos tomar no dia a dia, esta vem do nosso encontro, da nossa convivência com Jesus. E Pedro e João fizeram este curso. Por isso, embora não pudessem ostentar um diploma, eles mostraram que tinham mais conhecimento do que todas aquelas autoridades que estavam julgando-os naquele momento. Pensemos nos valores que nós precisamos apresentar no nosso dia a dia. Aqueles homens não eram indoutos, aqueles homens não eram iletrados, aqueles homens fizeram um curso com o maior mestre que a história já produziu, que foi Jesus. Que este domingo seja para nós um domingo abençoado e que possamos sempre lembrar que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus, ele parte do princípio que é em Jesus que nós demonstramos que tememos a Deus. Amém.